Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Você que é inscrito, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, colegas, deixe o seu like, o seu comentário do que você achou do vídeo. Se você está conosco, esteja sempre interagindo conosco aqui no canal. Isso é bom para o crescimento do canal e para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Todos os dias postamos vídeos aqui de segunda a sábado, pela manhã e às vezes reflexão da tarde, que estamos postando constantemente. Meus amados irmãos, eu queria falar algo aqui da parte de Deus e queria pedir a compreensão nesse momento e que você possa tentar entender a colocação que eu vou estar colocando, concernente à exegese do texto bíblico. Você poder entender sobre o que é uma pessoa religiosa e o que é uma pessoa que não é religiosa. Entende uma coisa? Quando Judas ele traiu Jesus, diz a Bíblia que ele foi ao templo, aonde? Procurar os religiosos da época. Certamente os religiosos da época não tiveram uma palavra para ele. Simplesmente o ignorou. Ele pegou as moedas e lançou no templo. E daí foi se enforcar. Porque os religiosos, eles sempre querem imputar um fardo pesado que as pessoas não dão conta de carregar. A pessoa que é religioso, entenda a diferença de quem vive em um quadro religioso e quem vive em um quadro do evangelho cristocêntrico. Quando Judas ele cometeu o delito contra o Senhor, que o traiu, ele foi para o templo procurar os religiosos da época. E o que ele fez? Não teve uma palavra deles, não teve um apoio, não teve um abraço, não teve em dizer para ele: você traiu o Senhor, mas há uma chance para você. Não teve um apoio deles. Simplesmente ele jogou as moedas no templo e ele disse: fazei bem o que você achar melhor. Saiu dali e foi se enforcar. A nossa vida, irmão, nós temos defeito, pecados, erramos, irmãos. A Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado já é um pecador, porque está dizendo que não tem pecado. Nós estamos buscando ao Senhor e melhorar cada dia mais, mas a gente nunca pode desprezar o amor, a compaixão, a misericórdia, porque essas qualidades a gente vê no nosso Senhor Jesus. Veja bem que Judas procurou os religiosos da época e jogou as moedas lá e foi se enforcar. Pedro negou Jesus. Negou Jesus por 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes quando o galo cantar. Negou Jesus 3 vezes. Veja bem que se Pedro tivesse procurado os religiosos da época, eles iam dizer: sabe o quê? Você está condenado. Acabou para você, não tem mais jeito, você negou seu mestre, você negou Jesus, você negou o autor e consumador da sua fé. Certamente Pedro ia vir com um sentimento de culpa e de condenação que não tinha mais jeito para ele. Mas Pedro, quando ele olhou para Jesus, diz o texto, quando ele olhou para Jesus, Jesus não olhou para Pedro com um olhar de condenação, em dizer: tá vendo? Eu não disse que você ia pecar, que ia me negar. Jesus, quando olhou para Pedro, olhou com um olhar de misericórdia. Olhou para Pedro em uma transmissão de olhar e dizer: Pedro, eu te dou mais uma chance, eu não te condeno. Se arrepende como Pedro se arrependeu. Diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente e se retirou dali. Veio um arrependimento genuíno na vida de Pedro. Eu não estou aqui querendo incentivar ninguém a viver em erro. Não, porque houve arrependimento na vida de Pedro.
Só que em vez Pedro olhar para Jesus e Jesus o condenar e imputar a ele um fardo pesado, Jesus não fez isso. Jesus olhou para Pedro, dando a ele mais uma oportunidade. Quando Jesus olhou para mim, ele me deu mais uma oportunidade. Quando ele olhou para você, ele te deu mais uma oportunidade. Quantas vezes que nós erramos e quantas vezes que o Senhor nos dá mais uma oportunidade. O que eu era antes, o que eu sou hoje. Graça, favor imerecido, misericórdia, compaixão, amor de Jesus por mim. Então entenda, o religioso, você procura ele, quando a pessoa cai, ele fala, acabou para você, ele acaba de te afundar. Ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia, ele não tem amor. Porque é assim os religiosos da época de Jesus. Só imputavam um fardo pesado que nem eles carregavam. Entenda uma coisa, irmãos, eu prego o evangelho de dentro para fora. Eu tenho entendimento da palavra de Deus, eu compreendo o pouco que Deus ilumina a minha mente, me faz entender que o evangelho é de dentro para fora. O evangelho não é de fora para dentro. Então não adianta eu ter uma visão de fariseu e ficar só apontando e julgando. Não, eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer, eu como pastor, aonde eu estou pastoreando, eu aconselho. Eu procuro buscar de Deus a temperança, a humildade, a direção, poder aconselhar alguém quando comete algo errado. Por quê? Para mim não perder aquela pessoa para o mundo ou para o diabo. Mas eu venho aconselhar para a direção de Deus. Quantas vezes quando alguém comete algum tipo de pecado e eu vou com pensamento, quando chega na hora, o Espírito de Deus fala comigo totalmente outra coisa e eu faço é abraçar. Em vez de eu condenar, eu abraço. Então, aí Deus vai e resgata aquela alma, pela bondade e a misericórdia dele. Então, entendo, o fardo de Jesus é leve. E quando o fardo se torna pesado, é porque algo está fora da direção de Deus. Então, entenda e compreenda. Não seja um religioso, mas seja uma pessoa que anda pautado na palavra cristocêntrica. Seja uma pessoa que toma como exemplo o nosso Jesus, que foi cuspido, humilhado, escarnecido, mas mesmo assim o amou. Que possamos ter essa mesma capacidade de amar aqueles que nos perseguem, que falam mal da gente, que nos critica, às vezes por falar e por trazer razões concernentes a palavra de Deus. Então entenda, a gente julga concernente a esta palavra que traz julgamento para as pessoas, do certo e do errado. A gente ensina e prega ela, mas que no nosso coração nunca venha faltar o amor, a misericórdia e a compaixão, e sempre ter as mãos com a pessoa que está precisando e abraçar um pecador que está precisando de ajuda. Então entenda, se Judas tivesse saído dali e tivesse procurado Jesus, ele teria alcançado o perdão, só que foi atrás de pessoas dos religiosos da época. Então não teve uma palavra, não teve um abraço, não teve dizer ainda há jeito, enquanto há vida, há jeito. Você fracassou aqui, você errou aqui, mas ainda há solução para a tua vida. Ainda há esperança para você. Você pode recomeçar a sua vida e fazer do jeito certo. E não teve esse apoio. Por isso que foi mais um incentivo para levar ele à forca, para ele poder cometer o suicídio. Então entenda, precisamos ter a visão aberta, irmãos. Eu prego o evangelho genuíno. Eu prego o evangelho de salvação, mas eu também entendo e compreendo o que é amar, o que é abraçar, o que é ter misericórdia. Porque se eu prego o evangelho genuíno, eu tenho que pregar o amor, a misericórdia e abraçar e ajudar aquele que caiu. Então que possamos pegar, por exemplo, em nossas vidas, o nosso Senhor que deu a vida por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.